Sem Paredes é a série de mensagens baseada no livro de Atos dos Apóstolos, que nós vamos empreendê-la durante este semestre e também o primeiro semestre do ano que vem. Nós estudaremos todo o livro de Atos dos Apóstolos, que é a sequência do documento de Lucas. Lucas escreveu o Evangelho que leva o seu nome e Atos dos Apóstolos. A série leva o título de Sem Paredes, porque nós queremos comunicar já em primeira linha, em primeira mão, que esta é, de um modo geral, a visão de Atos dos Apóstolos. É uma igreja sem estrutura ou quase estrutura nenhuma, sem paredes, sem as fronteiras, porque ela sai para evangelizar e para alcançar o mundo, porém não sem poder, sem o poder do Espírito Santo. A primeira mensagem nós falamos sobre o capítulo 1 até o versículo 11, sem improvisar, e nós vimos que Lucas não improvisou, nem no seu evangelho e também nem na escritura de Atos dos Apóstolos, e que ele teve isso porque Deus não improvisa. O plano de Deus é um plano eterno, é um plano constante. E hoje nós vamos falar sobre a temática sem legado. Sem legado. Houve uma pessoa na história do cristianismo que não deixou legado nenhum. E nós não ficaremos muito tempo falando sobre ele, porque, bendito seja o nome do Senhor, apesar desta situação, de uma pessoa não ter deixado legado algum, Deus, na sua grande misericórdia, deixou um legado para a igreja seguir, um legado para a igreja usufruir, uma bênção para a igreja, através desta bênção, receber e transmitir a outros. O texto é Lucas capítulo 1, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do versículo 12. Eu leio e você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniram sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo cerca de 120 pessoas, e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse por boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos, teve participação nesse ministério, e com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo, ali caiu de cabeça, o seu corpo partiu-se ao meio, e as suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que na língua deles, esse campo passou a chamar-se Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque, prosseguiu Pedro, está escrito no livro dos Salmos: fique deserto o seu lugar, e não haja ninguém que nele habite. E ainda, que outro ocupe o seu lugar. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco, testemunha da sua ressurreição. Então indicaram 2 nomes, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram: Senhor justo, Senhor, Tu conheces o coração de todos, mostra-nos qual destes 2 tens escolhido para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi acrescentado aos 11. Judas não deixou legado, isso está bem claro num texto que eu quero ler mais uma vez com você, que é o versículo 20. Porque, prosseguiu Pedro, está escrito no livro dos Salmos: fique deserto o seu lugar, e não haja ninguém
que nele habite. Isso foi uma maldição. E ainda, que outro ocupe o seu lugar. Que outro ocupe o seu lugar. Quando eu li esse trecho das Escrituras e estava estudando para ministrar o coração dos irmãos aqui, me veio um pensamento. Qual? Lucas aqui está orientando Teófilo, o seu amigo, sobre os primeiros passos do cristianismo. No Evangelho, ele orienta Teófilo acerca de tudo que Jesus realizara e ensinara. Mas aqui, ele vai contar a história da igreja, a história da demonstração do poder de Deus em reconciliar pessoas a Deus e umas às outras, a história da ação do Espírito Santo na vida de comunidades inteiras, de pessoas, de diversas pessoas, de todos os tipos. Ele tem um propósito muito claro ao escrever Atos. O propósito passa pelo contar a história da igreja, a história dos primeiros cristãos, mas vai além. Ele não queria apenas contar a história dos primeiros cristãos. Ele queria demonstrar como Deus, como o poder de Deus alcançava pessoas, ligava pessoas umas às outras, ligava pessoas a Deus. E quando eu pensei um pouco sobre isso, eu me perguntei, por que é então que Lucas conta-nos uma história tão terrível como a história de uma traição? Ele queria relatar o começo da igreja, o nascedouro de uma comunidade. Por que ele não colocou um cobertor escuro sobre essa história de Judas? Há na nossa vida também coisas que nós queremos esquecer, queremos deixar para trás. Mas Lucas relembra a Teófilo que no nascedouro da igreja, que no início da igreja, houve um traidor. E ele nos conta detalhes de como foi a traição, e ele nos conta detalhes de como foi essa morte horrenda, e como o Judas não deixou legado de jeito nenhum. E por que ele expressou? Por que ele quis fazê-lo? Por que ele não omitiu? Por que ele não colocou um cobertor escuro? Eu preciso esclarecer aos irmãos que, pelo menos por duas razões básicas. A primeira razão, e essa razão é muito forte em toda a Bíblia, é que Deus não esconde nada, não esconde o pecado dos homens de Deus que passaram pelas páginas das Escrituras. Aqueles que foram mais próximos a Deus também tinham problemas e pecavam. E isso está exposto na Bíblia, no Antigo Testamento, no Novo Testamento. E a Bíblia é realista, ela não omite nada, ela deixa absolutamente claro, ela nos conta a história como ela é. Porque a Bíblia não quer produzir em nós uma fé ilusória. A Bíblia não quer produzir em nós uma percepção de uma história de faz de conta, de um conto de fadas, por exemplo. A Bíblia nos coloca na vida, na realidade, com suas dores, com suas angústias, com seus problemas, com as suas dificuldades, com as suas lágrimas e também com a traição. É um modo da Bíblia dizer que é impossível passar pela vida aqui na terra sem sofrimento. É impossível passar pela vida aqui na terra sem dores, sem dificuldades, e algumas delas tão terríveis, tão cruéis, como a punhalada de alguém que, de acordo com a Bíblia, fora contado no ministério apostólico. Diz a palavra, ele foi contado entre nós. A expressão foi contado entre nós é que ele fez parte integralmente. Então a primeira razão é essa. Mas a segunda razão, também muito forte, é que a Bíblia queria vacinar os discípulos. Era uma espécie de vacina de que isso poderia acontecer de novo. Que assim como Jesus, o Santo de Deus, fora traído, na história do cristianismo poderiam surgir outras traições. Por exemplo, Paulo foi traído por Alexandre o Latoeiro. E não apenas por ele. Por exemplo, a Bíblia nos conta na primeira carta de João, na segunda carta especialmente, e na terceira carta, a respeito de um homem que queria ter a primazia na igreja, queria ser o bambambam, e que, de uma certa forma, estava traindo também a boa fé daquela comunidade primitiva, pastoreada por João, através
do seu apostolado. A expressão que a Bíblia utiliza aqui para Judas é a expressão que Paulo utiliza em 1 Timóteo capítulo 3, episcopo, bispo. Quando o texto diz que Judas foi contado entre eles, a expressão grega é, ele tinha um episcopado entre eles. Ele também era um bispo, ele também era um apóstolo, ele também era um pastor, mas ele traiu. E Lucas queria como que dar uma vacina na igreja, dizendo assim, olha, esse tipo de gente que é capaz de trair, esse tipo de gente que é capaz de trair a Jesus, capaz de trair ao Senhor, é um tipo de gente que, por trás dele, e às vezes agindo através dele, tem um espírito de sedução. Porque se nós perdêssemos esta página das Escrituras, se nós perdêssemos, por exemplo, a história que revela e que mostra quem Judas de fato era, e nós ficássemos apenas com aquilo que antes fora dito a respeito dele, muito provavelmente nós aplaudiríamos Judas e gostaríamos de estar próximos a Judas. Porque, veja bem, em primeiro lugar, a Bíblia diz que Deus o escolheu, Jesus o escolheu depois de uma noite de oração. Jesus passou uma noite em oração, e aí, a partir desta noite de oração, ele escolhe os seus discípulos e ele escolhe também a Judas. Ele foi escolhido pelo Senhor para compor esta liderança primitiva da igreja, este corpo apostólico. Em segundo lugar, a Bíblia nos mostra, numa das passagens emblemáticas em que Judas está presente, uma cena muito interessante em que uma mulher está derramando um perfume caríssimo nos pés de Jesus, e Judas, à distância, diz assim, um desperdício, derramar esse perfume nos pés de Jesus, esse perfume caríssimo, nós poderíamos vender este perfume e distribuir o dinheiro com os pobres. Todos nós aqui concordaríamos com isso. Todos nós concordaríamos. Ele não entendeu o propósito daquele ato de adoração daquela mulher. Jesus explicou o propósito. Mas se nós ficássemos sem a segunda parte do texto, que o texto diz assim, e Judas não estava interessado nos pobres coisa nenhuma, é que ele era o tesoureiro e ele subtraía da bolsa, sem que Jesus e os outros discípulos acompanhassem, ele subtraía da bolsa e ele queria aquele dinheiro do perfume também. Mas sem essa parte, quem de nós aqui não gostaria de ficar próximo de pessoas que querem ajudar o próximo, que querem ajudar os pobres? Imagina o discurso dele na comunidade. Nós precisamos fazer algo para ajudar o pobre, nós precisamos fazer algo. E Judas tinha esse tipo de discurso, esse tipo de palavra. E, além disso, ele ocupara no corpo apostólico uma posição de liderança, uma posição de muita confiabilidade. Ele era o tesoureiro do grupo. Ele era o tesoureiro. Então, é como se Lucas estivesse dizendo, olha, na comunidade cristã, quem muitas vezes trai ao Senhor Jesus e, consequentemente, a igreja de Jesus, pode desenvolver esta dissimulação, pode estar sendo guiado por um espírito de sedução, capaz de iludir a muitas pessoas e capaz de fazer com que muitas pessoas o vejam totalmente diferente da forma como Deus o enxerga. E é interessante que uma seita gnóstica de pessoas que se diziam cristãs, mas não eram de fato, deturpavam o cristianismo, logo no finalzinho do primeiro século, início do segundo século, escreveu algo a respeito de Judas, dizendo que ele era o traído e não o traidor, porque de fato Judas ajudara a Jesus a cumprir a sua missão. Jesus tinha que morrer pelos pecados de todos, então Judas deu um empurrãozinho. E muitos dessa comunidade gnóstica passaram a fazer uma defesa de Judas, notadamente influenciados por este espírito de sedução. Por isso que Deus não esconde essa história, é por isso que no início do cristianismo e no início desse relato,
Lucas faz questão de estampar, de desmascarar, de colocar na carne viva, que mesmo no nascedouro de realidades tão supremas, tão especiais e tão singelas, como uma igreja, porque aqui tem um número de 120, que para o judaísmo, 120 pessoas, mas tinham mais de 500 pessoas já que criam em Jesus. Muito mais de 500 pessoas. Mas ele relata 120 pessoas, porque 120 pessoas era o número básico para a formação de uma comunidade capaz de inaugurar um concílio, capaz de ter voz na comunidade. E esse grupo aqui é o grupo que forma a igreja, é o grupo incipiente, é o grupo que vai levar adiante, mas é um grupo que se levanta, que se ergue, mas é um grupo que se levanta e que se ergue ferido, machucado por uma traição. Mas você pode dizer, mas Pedro negou a Jesus, mas é diferente. Traição é traição, negação é negação, não é a mesma coisa. Porque quando Pedro negou a Jesus por medo, ele estava com medo de morrer, com medo de perder a vida, com medo de ter um fim trágico. E ele se acovarda e nega, e não apenas ele, porque o evangelista Marcos diz que todos saíram correndo também com medo. E o evangelista Marcos nos diz ainda que eles estavam reunidos, trancafiados num quarto, com medo. E por causa do medo, Pedro negou a Jesus, mas você leu na sua Bíblia que quando Jesus está sendo conduzido pelos soldados e que ele olha através daquelas chamas para Pedro, ele olha fitamente nos olhos de Pedro, ele não fala nada, ele não abre a sua boca, ele não diz nada, ele simplesmente olha. Diz a Bíblia que Pedro chorou amargamente. Pedro chorou muito. O que passou na cabeça de Pedro? O que eu fui fazer? Meu Deus, eu neguei o Senhor, eu neguei o Messias, eu neguei o Cristo. E ele se arrepende. Paulo nos diz que há duas tristezas no mundo. Há uma tristeza, segundo Deus, que opera arrependimento para a vida. Essa tristeza, segundo Deus, que opera o arrependimento para a vida, foi a tristeza no coração de Pedro. Mas a outra tristeza, diz Paulo, que é uma tristeza do mundo, que opera remorso para a morte. O remorso é diferente do arrependimento. Pedro se arrependeu, Judas teve remorso. Ele chegou no templo, jogou as 30 moedas de prata, não quis saber daquelas moedas. Os sacerdotes uniram aquelas moedas e disseram, a gente não pode colocar isso no gasofilácio, isso aqui é preço de traição, é dinheiro sujo, a gente não pode colocar no gasofilácio, o que a gente vai fazer? Vamos comprar um campo. E compraram um campo, e esse campo passou a ser chamado Aceldama, campo de sangue. E foi ali naquele campo que Judas cometeu o suicídio e o seu corpo se arrebentou, se precipitou e partiu ao meio. E essa história é uma história dramática, mas é uma história para dizer que aquela igreja primitiva, aquela igreja formada por pessoas tão queridas e tão amadas, começou com uma coisa muito triste, muito difícil, muito complicada. De modo que a grande ideia desse trecho é que a igreja de Jesus é uma igreja que vai ser vitoriosa, ela vai ser abençoada, ela vai ser frutífera, apesar das dores, apesar das lutas e apesar das dificuldades. Judas não deixou legado nenhum, mas esses irmãos que nós vemos aqui, esses 120 irmãos deixaram um legado, e eu quero comunicar esse legado, que é para a sua vida, para a minha vida e para todas as épocas do cristianismo. Saber voltar. Primeira coisa que esse texto nos ensina, que essa atitude desses irmãos nos ensina, que apesar da dor, apesar da traição, apesar do sofrimento, eles nos ensinam a saber voltar. Eu quero ler com você aí esse versículo que diz, então eles voltaram para Jerusalém, versículo 12, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Eles voltaram para Jerusalém. Jerusalém era o lugar da dor, do sofrimento, da traição, da angústia. Mas o Senhor Jesus nos diz em Atos capítulo 1, versículo 4, permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder, e serão minhas testemunhas. Jesus disse, permaneçam em Jerusalém. Ele morre e todos fogem, todos vão embora. Lucas 24 nos diz, inclusive, de 2 discípulos que estavam indo embora.
indo. Não queriam voltar, como você também não quer voltar. Nós queremos fugir, nós não queremos enfrentar as nossas lutas, as nossas dores, as nossas dificuldades. É mais fácil ir embora, é mais fácil arrumar as malas, é mais fácil dar tchau, é mais fácil se distanciar desse lugar que Deus disse, permaneça, eu vou restaurar, eu vou abençoar. E do alto vocês receberão poder, e vocês serão minhas testemunhas. Vocês vão sofrer, mas não como derrotados. Vocês vão sofrer como discípulos do Messias de Israel, que será o Messias da igreja também. E eles voltaram, eles retornaram. Nós precisamos saber voltar. Algumas vezes nós temos que ir adiante, outras vezes nós temos que voltar. Voltar para a igreja, voltar para o seu pequeno grupo, voltar para a sua família, voltar para casa. Volta em nome de Jesus. Permaneça. Esse é um legado para a igreja. Esse é um legado para a igreja do século 21. Nós, às vezes, deixamos os feridos para trás, mas nós temos que voltar também e cuidar dos feridos. Paulo disse a Onésimo, na pequena carta a Filemão, Onésimo era um escravo, Onésimo se converte numa das prisões de Paulo, e Paulo diz para Onésimo, Onésimo, você tem que voltar para o seu senhor Filemão, ele não vai mais te tratar como escravo, agora ele é teu irmão em Cristo, mas você tem que voltar. Eu, se fosse Onésimo, também não iria querer voltar, mas Onésimo voltou. Onésimo voltou. Essa igreja voltou para Jerusalém, que naquele momento específico significava derrota, significava vergonha, significava traição, significava angústia, significava sofrimento. Eles voltaram, mas de uma forma extraordinária, como só o nosso Deus sabe fazer, não das circunstâncias, não do lado direito, do lado esquerdo, na frente ou atrás, mas do alto veio o poder de Deus sobre eles. E aqueles 120 irmãos revolucionaram toda aquela região, e o Evangelho chegou até nós, porque eles voltaram, eles souberam voltar. Nós também temos que aprender a voltar. Outro legado, saber esperar. Porque no versículo 4, Jesus disse, esperem até que do alto sejam revestidos de poder. E nós temos que saber o endereço certo da nossa espera. Qual o endereço certo? Qual era o endereço certo da espera da igreja primitiva? Era o revestimento, era o batismo no Espírito Santo. Era o revestimento do poder do alto. Era isso que eles esperavam todos os dias. No cenáculo, que o texto bíblico aqui diz, que aquele cenáculo mudou de nome por causa da questão da vivência deles na oração. O texto bíblico diz que onde eles se hospedavam, a tradução pode ser também, onde eles costumam se hospedar. Não era uma hospedaria, era um salão. Não era um hotel, era um salão apenas. Não era uma pousada, era um salão. Mas aquele salão no qual eles se reuniam era visitado todos os dias naquela espera. Constantemente era visitado naquela espera. De modo que Lucas chamou aquele salão de no lugar onde eles se hospedam. Eu imagino ali eles se organizando, eles fazendo as refeições juntos, eles fazendo os alimentos, algumas vezes até enquanto uns oravam, outros dormiam, mais ou menos como são os nossos acampamentos, ou eram os nossos acampamentos, mas o fato aqui é que eles esperavam, e nós somos uma igreja, a igreja do século 21, que desaprendeu a esperar, e nós temos que saber esperar. O Simeão esperou, e ele pegou aqui o menino, o bebê, Jesus, velhinho que estava o Simeão, já em idade avançada, e diz a Bíblia que ele esperava todos os dias a redenção de Israel. E ele olha para o bebezinho Jesus, assim, olha e diz assim, agora, Senhor, o teu servo pode morrer, agora eu posso morrer, porque para mim, para o meu coração, a espera findou, porque agora eu tenho em meus braços, eu vejo a redenção de Israel, a salvação de Israel. Eles esperavam o batismo no Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. O que a igreja do século 21 tem que esperar? Duas coisas. Ela tem que esperar Jesus. Jesus está voltando. Espera o teu Messias, espera Jesus.
não enche a tua vida de materialismo, não enche a tua vida de preocupação com dinheiro, não enche a tua vida de preocupação com coisas. Espera Jesus, Ele está voltando, bendito seja o nome do Senhor. Mas espera o poder também, espera o poder do alto também. Deus quer revestir sua vida de poder, Deus quer tirar você da mesmice, Deus quer te dar criatividade para você apresentar o Evangelho para os seus amigos, Deus quer te dar coragem para você apresentar o Evangelho para os seus amigos lá no trabalho, para os seus familiares. Deus quer te dar este mesmo poder, que de acordo com Paulo aos Efésios, foi o poder que Deus usou para tirar Cristo do sepulcro, para tirar Jesus e fazê-lo ressuscitar. Este mesmo poder que transforma a morte em vida está à sua disposição. Espera em nome de Jesus, mas espera mesmo, espera de verdade. Esse é um legado que nós precisamos abraçar. Não responda para mim, responda para o Santo Espírito. Você tem esperado essas coisas? O que você tem esperado? Como é que você tem esperado? Esse é um legado que nós não podemos perder. Saber orar. Diz a palavra de Deus aqui, irmãos, que eles se reuniam todos os dias. Quando chegaram, subiram ao aposento onde se costumavam hospedar, achavam-se presentes Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, o filho de Tiago, isto é, os 11 estavam reunidos ali. Todos eles, versículo 14, todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Olha que relato bonito. Esse é um legado, eles sabiam orar. A expressão do versículo 14, todos eles, a expressão se reuniam, é uma expressão que significa, literalmente eles tinham uma só mente, eles tinham um só coração. A oração deles era de uma só mente, de um só coração, Eles oravam em uníssono, eles alinhavam a oração. Aliás, irmãos, na próxima quarta-feira, essa semana, enquanto eu orava, o Espírito Santo me dirigiu para conclamar a igreja. Na próxima quarta-feira, vai ser só na próxima quarta-feira, nós oraremos aqui de 6 da manhã às 18 horas, em turnos de oração. Cada turno, 1 hora. Vai começar às 6, o primeiro turno de 6 às 7, o outro de 7 às 8. Programe-se para ter um turno aqui, para ficar 1 hora de oração na casa de Deus. E qual a direção que o Senhor me pediu? Meu filho, leve a igreja a orar com uma só mente e com um só coração, pelas famílias da igreja. Eu quero abençoar as famílias da igreja, mas eu farei isso através da oração do povo de Deus. Nós vamos orar quarta-feira pela sua família, pela sua casa. Os pais vão orar pelos filhos, os filhos pelos pais, pelo seu casamento. Nós queremos apresentar aqui um dia inteiro de oração, e nós precisamos ter uma só mente. Quarta-feira não vamos orar por outras coisas, não vamos orar por outras realidades, nós vamos orar pela sua família. Quarta-feira, talvez você receba o telefonema de um dos pastores, porque nós vamos montar os turnos de oração. Se você não receber um telefonema, não tem problema, você vem mesmo assim, escolha aquele horário. Eu vou ficar 1 hora, eu posso das 13 às 14, venha. Eu posso das 16 às 17, venha, fique 1 hora. Nós temos que aprender a orar. Eles sabiam orar, uma só mente, um só coração. E é interessante esse grupo aqui, porque tem dentre os apóstolos algumas histórias que nós conhecemos bem, algumas histórias que nós sabemos bem. Por exemplo, a história de João. João, ele foi chamado de Boanerges, o filho do trovão. Era uma forma de Jesus dizer que ele tinha um temperamento explosivo, mas agora ele estava orando. Talvez você também tenha problemas com a ira, talvez você também tenha um estopim curto, mas eu tenho uma boa notícia para você. Mesmo com estopim curto, mesmo com problemas com a ira, você pode ser uma pessoa de oração, e Deus vai transformar você de Boanerges, isto é, filho do trovão, em discípulo amado.
Nós temos alguém como Pedro, por exemplo, que negara o Senhor. Pedro negara o Senhor. Mas nós encontramos ele ali orando, buscando a Deus. Mesmo que a sua fé tenha sido frágil, tenha sido débil, mesmo que algumas vezes você não tenha coragem de se mostrar como discípulo de Jesus na frente de um amigo, na frente de um familiar mais enérgico, mesmo assim, esse espaço é para você também. Você pode orar. Você pode orar. Nós temos aqui os irmãos de Jesus, junto com Maria, a mãe de Jesus. Você se lembra da história dos irmãos de Jesus? Especialmente João, o evangelista, registra que em um momento, pelo menos, eles chamaram Jesus de louco. Os seus irmãos, meio-irmãos, porque eram filhos de José. E nós sabemos que Jesus era filho gerado através do Espírito Santo. Meio-irmãos, mas filhos de Maria e José. Os irmãos de Jesus disseram certa vez: ele está louco, ele está fora de si. E a Bíblia deixa claro que os seus irmãos, os seus próprios irmãos, não acreditavam nele. E pelo menos há uma passagem nas Escrituras que o evangelista João relata, pelo menos há uma passagem em que eles ficaram tão irritados com Jesus que eles queriam que Jesus fosse a uma festa antes do tempo, se apresentasse, porque eles tinham certeza que Jesus seria preso. No coração daqueles homens, eles tiveram, Tiago e João, eles tiveram o desejo de que aquilo parasse, que Jesus parasse de pregar, que Jesus parasse de ensinar, que Jesus parasse de dizer. Eu imagino que em alguns momentos eles tiveram vergonha de Jesus. Mas agora onde nós encontramos estes homens? Orando. Você já imaginou um passado desses? Você já imaginou um passado desses? Um passado em que eles olham e percebem como eu fui estúpido, como eu neguei o Senhor, como eu disse coisas horríveis contra Jesus, mas onde é que eles estavam agora? Orando. O seu passado pode ser um fardo terrível que você tenha que carregar. O seu passado pode ser tão monstruoso. Talvez você tenha tido uma experiência de dizer coisas tão impróprias contra o Senhor da igreja. Talvez você não tenha dito, mas tenha pensado. Talvez você não tenha pensado, mas tenha vivido de tal maneira que o seu passado é um passado pesado. Mas mesmo que o seu passado seja assim, tão pesado, eu tenho uma palavra de Deus para você. Você pode orar. Você pode falar com Deus. Você pode aprender a orar. Porque a oração cura, a oração restaura, a oração abençoa, a oração nos coloca em comunhão com Deus, a oração nos dá uma mente, um coração só, de uns para com os outros, mas também a oração faz o nosso coração cada vez mais parecido com o coração de Deus. Nós não oramos apenas para pedir coisas para Deus, isso é parte da oração. Jesus disse: peçam e vocês receberão. Mas nós não oramos apenas para pedir coisas para Deus. Nós oramos para conhecer como Deus está se movendo nesta terra e nos unirmos a Ele. Esse é um legado que essa igreja deixou também. Saber orar. E finalmente saber superar. A superação está presente aqui nesta eleição, entre aspas, na substituição. Porque o texto foi tão pontual, dizendo que outro ocupe o seu lugar. É uma profecia do Salmo 109, versículo 8. Que outro ocupe o seu lugar. E mais à frente, há um processo, há um critério. Pedro se levanta no meio deles e diz: desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado entre nós, às alturas, é preciso que um deles seja conosco testemunha de sua ressurreição. Eles estão elencando os critérios aqui. E aí a indicação daqueles 120 que formavam aquela comunidade primitiva. Versículo 23. Então indicaram 2 nomes, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. E depois oraram: Senhor, olha a oração deles, irmãos. Senhor,
Tu conheces o coração de todos. Mostra-nos qual destes dois tens escolhido para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. E o número 12 se refez novamente. E por que precisava de 12? Por causa das profecias bíblicas. 12 patriarcas, 12 tribos, 12 apóstolos. E Jesus profetizou: os 12 apóstolos vão se assentar em tronos na vinda do Filho do Homem e vão julgar as 12 tribos de Israel. Por causa da missão, em segundo lugar. Jesus separou, e o texto nos diz aqui, que estes 12 homens, eles iriam testemunhar da ressurreição de Cristo a todo Israel, a todos os judeus. Os judeus não aceitariam um testemunho a respeito da Torá, das profecias da Torá, se estas profecias não fossem feitas, não fossem transmitidas, se estas mensagens não fossem transmitidas através de judeus. Por isso o Senhor escolhe 12 apóstolos judeus para transmitir aos judeus sobre a ressurreição de Jesus. A mensagem era simples: Deus enviou o seu Messias, Gálatas capítulo 4, versículo 4, no tempo certo, na plenitude dos tempos, nem antes e nem depois. Deus enviou o seu Messias para a redenção de Israel, para a remissão, para a salvação de todas as pessoas. Vocês, depois vocês vão perceber nos textos na sequência, vocês, sendo guiados por homens maus e perversos, mataram o autor da vida, mas a morte não pôde detê-lo. Ele ressuscitou. E se vocês se arrependerem dos seus pecados, vocês podem ser salvos também. E eles começaram a testemunhar para os judeus. Isso vai até o capítulo 10. Até o capítulo 10 de Atos, nós encontramos um testemunho quase que exclusivamente, quase que especificamente para os judeus. A partir do capítulo 10 entra Cornélio, um temente a Deus, alguém que não era judeu. E depois do capítulo 10, nós encontramos, especialmente através do ministério de Paulo, o evangelho chegando em todos os lugares, em diversos lugares, em diversas comunidades. Eles aprenderam a superar, e a gente precisa também saber superar os problemas na igreja, na nossa família, na nossa casa. Especialmente uma lição muito difícil para aprender, que quando a gente começa algo, a gente começa uma igreja, começa um ministério, começa um casamento, começa uma família, começa um negócio, a gente tem uma sensação de que tudo vai correr bem, de que as coisas todas vão se ajustar, e a gente quer viver aquele sonho. Mas a vida, às vezes, impõe situações inesperadas. A vida, às vezes, nos visita com situações difíceis, com situações complicadas. E, em meio a tudo isso, nós precisamos saber superar. E eles souberam superar. Essa igreja soube superar. É de uma forma tão especial e tão linda que eles fecham este capítulo no versículo 26. Então tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Matias, e assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Ele foi acrescentado. O grupo agora, novamente, está formado. E esse método de tirar sortes, ele não continua válido mais na igreja, porque agora a igreja toma suas decisões em oração, e nós queremos receber a instrução do Espírito Santo, a orientação do Espírito Santo, mas era válido aqui nesse contexto, porque esse contexto ainda estava dentro de um arcabouço judaico. E eles oraram e falaram: Deus, Tu conheces os corações. E quando eles disseram isso, eles fizeram baseado numa teologia, e não ao acaso. E onde é que está essa teologia? Leia na sua Bíblia, está em Provérbios capítulo 16, verso 33. É o último texto que nós leremos. Provérbios 16, versículo 33. Provérbios 16, versículo 33. Veja o que diz. É o último versículo do capítulo 16.
Quando Pedro lançou sortes, ele tinha em mente essa teologia do verso 33, que diz assim: a sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor. A sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor. Por isso que eles oraram: Senhor, Tu que conheces o coração, escolhe agora. E eles lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Matias. Matias foi o 13º apóstolo, que na verdade agora era o 12º apóstolo, e ele cumpriu esse projeto de Deus, testemunhando que aquela igreja sofredora, aquela igreja perseguida, aquela igreja, no início das suas páginas, das suas primeiras páginas, enfrentou dificuldades, enfrentou problemas, amadureceu a sua confiança em Deus, amadureceu a sua teologia, testemunhou do poder de Deus, aprendeu a superar. E é isso que nós precisamos também aprender. Nós precisamos aprender a superar. Eu não sei se na sua vida você, nos seus começos, que são vários, a gente começa coisas todos os dias, se nos seus começos você foi surpreendido, se você foi traído, se você foi machucado, se você foi magoado. Eu realmente não sei, mas o Espírito Santo de Deus sabe. E o legado que a igreja tem, o legado que a igreja possui, é esse daí: saber superar, saber orar, saber esperar e saber voltar. Deixa eu orar por sua vida, em nome de Jesus. Talvez você esteja enfrentando dificuldades em voltar. E a palavra de Deus para você é: se voltar significa obedecer a Deus, volta. Porque para eles, voltar significava obedecer a Deus. Mas talvez a sua grande dificuldade seja na espera. Você é impaciente, você é inquieto. Talvez você ore: até quando, Senhor? Talvez haja alguém aqui com promessas de Deus sobre a sua vida. E você está se questionando: será que eu entendi errado? Será que eu compreendi bem? Espera. Espera que o poder de Deus virá sobre a sua vida. E quando esse poder de Deus vier sobre a sua vida, você vai ser testemunha. Nem sempre a vida que temos hoje é a vida com a qual sonhamos. Isso acontece com você, acontece comigo, acontece com todos nós. Mas uma certeza você pode ter: que independente de qualquer coisa, Deus conhece você como ninguém. Nenhuma folha cai de uma árvore sem o consentimento de Deus. E o Senhor sabe tudo sobre você. Então espera o poder de Deus chegar. Não espere pelos homens, espere pelo Messias. A história da igreja ensina que todas as vezes que a igreja dobrou os joelhos e esperou pela vinda de Jesus, mesmo que Jesus não tenha voltado, como de fato não voltou para aquela geração teve uma fé renovada, uma confiança criativa renovada. E aquela geração fez algo que nenhuma outra geração fez. Por exemplo, a geração do avivamento do século 18 para o 19. Foi uma geração que abriu orfanatos, foi usada por Deus para alfabetizar muitas pessoas. Foi uma geração que fez uma obra da compaixão e da misericórdia. Enquanto eles esperavam Jesus, eles faziam por Jesus. O problema da nossa igreja do século 21 é que nós fazemos por Jesus, mas nós não esperamos por Jesus. Sem Jesus a obra de Deus não é de Jesus. Ele disse: sem mim vocês não podem fazer nada. Então espera em Deus, espere em Deus, para que o Senhor faça algo em sua família, faça algo em seu casamento. Eu espero em Deus para que o Senhor faça algo nessa igreja. Eu espero em Deus, espere em Deus. Talvez a sua dificuldade seja em orar. Você promete 1000 vezes para si mesmo que vai orar mais.
Você prometeu isso em 2010, prometeu isso em 2011, prometeu isso na virada de 11 para 12, prometeu isso em 2013, nós já estamos em 2018 e você está prometendo. Ora do seu jeito, ora com seus problemas, ora com o seu passado, ora com as suas fragilidades, ora com sua ira, o seu destempero, o seu descontrole, mas ora pelo amor de Deus, ora. A gente aprende a orar orando. Orar é uma luta. Paulo diz, numa de suas cartas, há pessoas que lutam por minha oração. Orar é uma luta, então lute, meu irmão. Lute, ore. Mas eu não sei orar, o seu pastor também não sabe orar. A palavra de Deus diz que nós não sabemos orar como convém. Nós não sabemos orar. A oração, ela não começa no intelecto, eu não preciso saber. A oração começa no seu espírito. Eu preciso crer, eu preciso confiar. Ora sem saber, o Espírito Santo pega esta oração, leva para o coração de Deus. O Espírito Santo interpreta essa oração e fala com o coração de Deus. O Espírito Santo às vezes nem pega a sua oração, pega você e leva para os colos de Deus. Então ora em nome de Jesus. Mas talvez você tenha dificuldade de superar um trauma, superar uma dificuldade, superar uma traição. João capítulo 13 diz que Jesus, sabendo quem era o traidor e sabendo que ele iria traí-lo, continuou a realizar a sua obra. Continua, meu irmão, continua, minha irmã. A traição machuca, dói, fere, mas em nome de Jesus, supera, continua, supere. Não supere nas suas forças, não supere no seu nome, supere em nome de Jesus, supere. Ou talvez a sua dificuldade seja com todos esses saberes. Não há nenhum problema. Quando Lucas disse isso para Teófilo, Lucas queria que Teófilo entendesse que o propósito de tudo aquilo que ele estava ensinando e falando, instruindo e escrevendo para Teófilo era demonstrar não o nosso poder, mas demonstrar o poder de Deus em reconciliar pessoas com Deus e umas com as outras. O livro de Atos é uma história do poder reconciliador de Deus. O livro de Atos é uma história do poder de Deus através da igreja. São atos do Espírito Santo através dos apóstolos. O livro de Atos é uma história de como a sua vida envolvida com a vida do Espírito Santo pode ser uma vida que vai superar, que vai experimentar realidades poderosas, apesar do sofrimento, apesar das lutas e apesar da traição e apesar de Judas. O livro de Atos mostra que apesar de nós mesmos, o Espírito Santo não está preso, não está amarrado, ele está agindo neste mundo e continua agindo na sua vida e continua agindo nesta igreja e quer agir mais e quer agir muito mais. Tudo que nós temos que fazer é confiar nele. Pai, em nome de Jesus, abençoa os teus filhos, abençoa a minha vida, nos abençoe, ó Deus, nos restaura, nos dê ânimo no Evangelho, nos faça receber a tua palavra como na verdade ela é palavra de Deus. Nos ajude, ó Deus, enquanto estudamos a tua palavra, a aplicar ao nosso coração e a vivermos dependentes e obedientes ao Senhor. Que o teu amor, Deus Pai, que a graça bendita de Jesus e que o encorajamento do Santo Espírito de Deus seja com esta igreja e com todas as igrejas espalhadas na face da terra, hoje e para sempre. Amém e amém. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.